Olá, gente, tudo bem? Estamos em um programa, entretanto, especial pós-feriado de 12 de outubro, mas para nós não existe feriado, principalmente por conta das eleições municipais que se avizinham. E é um programa especial que eu estou gravando ele da produtora do Entretanto, que é a Palavra Pronta, essa startup bacana que eu ajudei a criar e que hoje é muito bem desenvolvida pelos jovens empreendedores que a compõem. A Palavra Pronta é produtora, uma das produtoras do Entretanto, ao lado de organizações de Mambro, que é da nossa amiga, que todos conhecem, a Jabiraca. Nós vamos falar hoje, e desde já agradecendo aos veículos de comunicação que nos retornam, que nos inspiram, que ajudam a divulgar nossas ideias. Nós vamos falar hoje de eleições municipais, essas eleições que geralmente criam muitos conflitos, criam muito estresse, criam muitas disputas intestinas, disputas internas, que acirram as polarizações, acirram as diferenças políticas, acirram as diferenças de opinião. Mas eu acho as eleições uma belíssima batalha pela paz, um belíssimo exemplo de exercício democrático dos direitos do cidadão. A cada 2 anos, sejam eleições municipais, sejam eleições gerais, o cidadão escolhe quem vai mandar nele. Essa que é a grande história, essa que é a grande pegada das eleições. A democracia é o império das leis, é a ditadura das leis, né? Nós escolhemos aqueles que farão as leis, nós escolhemos aqueles que executarão as leis e nós escolhemos aqueles a quem nós nos submeteremos ao longo das gestões políticas dos candidatos que lograrem, que conseguirem, que vencerem as eleições, que se sagrarem vitoriosos nas eleições que se avizinham, não é isso? Estas eleições municipais, nestas eleições municipais, os eleitores vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores, como vocês bem sabem. A candidatura para prefeito e vice-prefeito é em voto único. Por que em voto único? Porque em todas as democracias do mundo, quando se separou voto de candidato e de vice, deu problema. O nosso último péssimo exemplo com isso foi Jânio Quadros, João Goulart. Jânio Quadros, de um determinado partido, de uma determinada agremiação política, ganha a eleição na década de 1960, ganha a eleição para presidente da República. E o candidato a vice do partido que lhe era opositor, porque o voto era distinto, ganha para vice, que era João Goulart. O eleitor escolhe Jânio Quadros, de perfil conservador, para presidente da República, e escolhe João Goulart, de perfil progressista, de perfil de esquerda, para vice-presidente da República. Deu no que deu. Jânio Quadros dá uma doideira lá, que até hoje a história não explica direito, muito embora existam narrativas que apontam para o fato de que Jânio Quadros renuncia para voltar nos braços do povo, só que ele renuncia e o povo não quer de volta. O Senado, o Congresso Nacional à época, já entendem que a renúncia é um ato unilateral, que não tem que ser aceita pelo parlamento. E quando Jânio Quadros renuncia, repito, perfil conservador, assume João Goulart, perfil progressista, de esquerda, ligado ao socialismo, e desagrada profundamente toda a massa eleitoral que havia escolhido Jânio Quadros. Desagrada as elites, desagrada a caserna, os militares, os estudantes
e acaba na Revolução de 64, para alguns golpes de 64, na verdade, o regime político-militar que ali se iniciava e que duraria mais de 20 anos. Essa é a história de por que você hoje vota para prefeito e vice numa única chapa, tá? Você vota no prefeito, está automaticamente votando no vice, no candidato a vice da chapa desse prefeito. Eleição majoritária, o que é isso? Quem tiver mais votos ganha, né? E nós temos a eleição proporcional, que é a eleição para vereador. São os legisladores municipais, são os componentes do poder legislativo municipal. São aqueles cidadãos e cidadãs que irão compor a casa das leis do seu município, que farão leis dentro do que a competência municipal permita, conforme a Constituição Federal, leis essas que irão reger as funções e as funcionalidades do município respectivo, tá? A eleição para vereador, ela não é majoritária, ela é proporcional. Muita gente não entende bem isso. Vou tentar explicar de maneira bem simples como é o estilo do programa Entretanto. Você vota no candidato que você quiser, ou na legenda, ou no partido, tá? No final, o que é computado não é o voto do candidato, são os votos no partido. O eleitor pode chegar, por exemplo, na urna eletrônica e optar por votar no partido azul, ok? Ou pode optar por votar no Zezinho do partido azul, ou pode optar por votar no Juquinha do partido azul, ok? Pouco importa, na hora do escrutínio, na hora da contabilização dos votos, vão ser contados todos os votos que couberam ao partido azul. E dentro desse número macro, se houver votos suficientes, as cadeiras do Parlamento Municipal, as cadeiras da Câmara dos Vereadores serão preenchidas pelos candidatos do Partido Azul, aí sim, conforme a preferência dos votos de cada um deles. De maneira que o mais votado, vamos supor que o partido, do exemplo, tenha garantido 3 cadeiras na Câmara, tá? Por conta do número de votos totais naquele partido. A primeira cadeira será do mais votado, a segunda cadeira do segundo mais votado e a terceira cadeira do terceiro mais votado. Tá certo? E assim para os outros partidos que tenham obtido votos nas suas respectivas legendas. Pode acontecer, atenção, pode acontecer do candidato a vereador mais votado em números absolutos não se eleger. Por quê? Porque os votos dedicados ao partido como um todo não foram suficientes para dar para o partido uma cadeira, que seria, ao menos, que seria a cadeira desse candidato mais bem votado. E pode acontecer, esses são os defeitos da eleição proporcional, pode acontecer do candidato menos votado ser eleito. Quando é que isso pode acontecer? Quando ele está numa legenda, ele está num partido em que diversos outros candidatos são muito bem votados. Aí os números desses outros candidatos atraem a cadeira que ele ocupará. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás com o candidato Enéas. Vocês lembram dele? Meu nome é Enéas. Foi o candidato mais bem votado da história, né? Com mais de 500 mil votos, me parece. Eu sou muito ruim para número. Um cara que já esqueceu a data de aniversário da mãe é muito ruim para número, mas vocês me corrigem se eu estiver errado.
O Enéas, com 500 mil votos, ele era do partido Prona. Ele atraiu para compor a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal dos Deputados, ele atraiu para compor a Câmara, dentro da sua legenda, dentro do seu partido, uns 4 ou 5 outros candidatos que tinham sido pifiamente votados de maneira irrisória. Teve candidato que tomou posse com 200 votos, 100 votos. Por quê? Por causa dos 500 mil votos do candidato Enéas. Por isso que se criaram, desde as eleições passadas, as cláusulas de barreira. Há números mínimos para que o candidato possa ocupar um cargo no legislativo, no parlamento, para evitar que outros fenômenos Enéas surjam, né? Para evitar que o candidato votado de maneira irrisória tome posse como vereador ou como deputado, enfim. E para evitar que um candidato sumamente bem votado não tome posse. Eu, por exemplo, tenho um amigo de uma comarca na qual eu já trabalhei, São João Evangelista, lá perto de Governador Valadares, leste mineiro, o Noca, vou contar para vocês a história do Noca. Foi o candidato a vereador mais bem votado da história da cidadezinha São João Evangelista. Na época, São João tinha 5 mil, 7 mil habitantes, 3 mil e poucos eleitores, um pouquinho mais. O Noca conseguiu mais de 400 votos. O candidato mais bem votado da história, então, de São João Evangelista. E o Noca não foi eleito por causa de coeficiente partidário, por causa de coligação, por causa de eleição proporcional. Resultado, meu bom amigo nunca mais mexeu com política. Traumatizou, né? As pessoas traumatizam. Eu tive uma colega também, de faculdade, foi fazer concurso para juíza do trabalho. Segundo ela fez uma prova fenomenal, uma prova fantástica. Na hora de entregar a prova, esquece de assinar a prova. Depois ela foi conferir no gabarito, ela teria passado com louvor entre os primeiros candidatos do concurso para juiz do trabalho. Ela nunca mais fez concurso público nenhum. Tem gente que traumatiza com isso. Bem, voltando ao assunto de eleições, mais uma vez eu convoco os senhores mesários. Mais uma vez eu lhes peço. A eleição é uma guerra pela paz. É uma guerra pela democracia, é uma guerra pelo ideal da paz social. É o caminho para que nós alcancemos a reparação das injustiças sociais. É o caminho para que o nosso município funcione bem e funcione democraticamente, dando acesso a todo cidadão e cidadã aos serviços públicos municipais. E nós dependemos do mesário para isso. O mesário é a nossa linha de frente. O mesário é o nosso exército dessa guerra pela paz, que são as eleições. Eu preciso dos mesários, todos nós, juízes eleitorais, precisamos dos mesários, cidadão mesário, cidadã mesária. Não me decepcionem, vocês serão protegidos durante o dia da eleição. Vocês vão ter um expediente 1 hora maior, porém, com essa 1 hora a mais é para gerar menos filas e menos risco de contágio pela Covid-19. Portanto, fiquem tranquilos, vocês vão estar protegidos por barreiras de acrílico, vocês não vão compartilhar caneta, não vão compartilhar material com o eleitor, tá? Vocês vão estar protegidos pela justiça eleitoral. Eu vou estar lá velando por vocês, meus outros colegas vão estar lá velando por vocês. Então, aproveito aqui a audiência do programa Entretanto, que não é pequena, graças a Deus, para convocar, para pedir, para solicitar, para exortar o cidadão mesário, a cidadã mesária, no Brasil inteiro, a não abdicar
dessa importante missão que lhes é dada pela sociedade brasileira, que é de nos ajudar na governabilidade através das eleições, através do exercício pleno e amplo da democracia popular. Muita gente, nós estamos vivendo o fenômeno de passeata a favor, passeata contra isso, contra aquilo, enfim, protesto a favor. Só no Brasil tem protesto a favor. Eu acho isso engraçadíssimo. Protesto a favor. Isso é uma maneira do cidadão se expressar. Mas esse não é o pleno exercício do direito ao acesso à participação popular no exercício da democracia. O ideal, o exercício pleno da sua atividade democrática como cidadão, se dá através do voto. Eu já expliquei no comecinho do programa. Através do voto, você escolhe quem vai mandar em você nos próximos 4 anos. Seja fazendo leis que você vai estar obrigado a cumprir, seja executando essas leis que você vai ter também que obedecer. Então é muito importante isso. Você está escolhendo quem vai te liderar. E o mesário é importante para isso. E o eleitor mais ainda. Então nós não podemos ter defecção. Não podemos ter desistências de alta monta, tanto de mesários quanto de eleitores, sob pena de nós complicarmos as eleições, sob pena de nós prejudicarmos o resultado lícito, válido, lógico e legítimo do voto popular. Portanto, mesários, eu confio em vocês, eu conto com vocês. Portanto, eleitores, confio em vocês, conto com vocês. Vão lá votar. Exerçam o seu direito cidadão. Votem sem medo. Votem naqueles candidatos que vocês entendam que melhor representam os interesses da sociedade. Não aqueles candidatos que melhor representem o seu interesse, o seu individual interesse. Eu lembro a vocês que o político eleito, ele é um representante de todo o povo e não somente daqueles eleitores que o elegeram. Por isso é muito importante o eleitor estar imbuído disso. Eu não vou votar porque fulano de tal, se eleito for, vai me ajudar, vai me dar um saco de cimento, vai arrumar um emprego para o meu filho, vai pavimentar a minha rua. Não. Eu vou votar no candidato fulano porque ele vai ajudar todo mundo a construir, e não só a mim. Ele vai pavimentar todas as ruas. E ele vai procurar fomentar emprego para todos. O interesse a ser alcançado pelo político eleito é o interesse social coletivo. Isso tem que ser buscado na hora do voto. E não o interesse individual desse ou daquele eleitor. Repito, porque o político eleito vai representar todo o povo e não somente os candidatos que o elegeram. Bom, está começando está começando dia 9 de outubro, a propaganda eleitoral gratuita por rádio e TV. Reparem bem, os eleitores, os candidatos, as eleições majoritárias, ou seja, os candidatos a prefeito, as mídias deles serão em bloco. É aquele horário eleitoral com começo, meio e fim, que vocês estão acostumados, né? Com vários candidatos ali, um colado ao outro, um adversário do outro, né? Se apresentando no mesmo horário dedicado a isso, certo? Vai ter no período diurno e no período noturno. 1h, 8h30, 13h, 20h30, tá? Os candidatos das eleições majoritárias terão seu tempo dividido, conforme o número de deputados da coligação
Câmara dos Deputados em Brasília. Ok? E para eleição majoritária, para eleição para prefeito, vale coligação. Então, a coligação do Partido Azul, Amarelo e Preto está apoiando o candidato Juquinha. A soma das cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília, desses três partidos, Azul, Amarelo e Preto, garante ao candidato Juquinha 3 minutos de propaganda eleitoral. Ah, mas ele no município dele ele tem mais vereador. Não importa. O que vale é o número de assentos na Câmara dos Deputados. Tá? Por outro lado, o candidato Zezinho, forte no município, né? Às vezes prefeito, candidato à reeleição, tem poucas cadeiras no parlamento, na Câmara dos Deputados, terá menos tempo de rádio e TV gratuito. Lembrando, o voto, a campanha eleitoral por propaganda em TV, em horário eleitoral gratuito, será por bloco, como sempre foi, tá? A diferença é que não tem mais candidato a vereador nessa propaganda eleitoral gratuita por bloco, ok? A propaganda eleitoral gratuita para vereador será por inserções ou pílulas, como o pessoal da publicidade chama. Serão pequenos insights ao longo da programação, distribuídos. É um tempo que a Justiça Eleitoral dá aos partidos e que a televisão que vai transmitir respeita e que os partidos dividem livremente entre os seus candidatos a vereador. Então serão inserções, serão insights, serão pílulas ao longo de toda a programação, conforme o mapa de mídia, que é apresentado pelos partidos às emissoras de rádio e TV, através da Justiça Eleitoral. Lembrando que, fundamental isso, fundamental, tá? Não há mais coligação para eleição para vereador. Essas coligações só valem para eleição majoritária, eleição para prefeito, tá? Isso é muito bom, porque a coligação para disputa de cargos proporcionais, ou seja, de cargos no legislativo, de cargos para o parlamento, descaracterizava a vontade do eleitor. Vamos supor, só supor, que eu seja um candidato socialista. Eu tenho meu eleitorado socialista. Ok? E o meu eleitor quer votar no meu partido socialista. Tá bom? Só que o meu partido socialista se alia, se coliga com o Partido Liberal, diametralmente oposto, digamos assim. Partido Liberal, Partido Socialista. Eles se aliam. O voto do meu eleitor, que é socialista como eu, um exemplo, pelo amor de Deus, vai colaborar com a minha legenda toda, com a minha coligação toda, inclusive com os candidatos do Partido Liberal, que são a minha antítese, que são a minha nêmesis, que são os meus adversários ideológicos. Então, isso descaracterizava o espírito de partido, descaracterizava o espírito de time que os partidos políticos têm, ou deveriam ter no Brasil, né? Iludia, mascarava o perfil dos candidatos dos partidos e acabava tornando o voto um quase sorteio entre candidatos que se agremiavam livremente em diversos partidos, com plataformas políticas distintas e, às vezes, antagônicas, dividindo o eleitorado de maneira a não permitir ao eleitor conhecer de fato o perfil e a plataforma do partido e do candidato
que ele, ao final das contas, ainda que sem querer, ajudava a eleger, tá certo? Em boa hora acabada a coligação partidária para votos proporcionais. Na minha opinião, bola super dentro do legislador, bola super dentro do TSE, tá bom? Vamos continuar falando sobre política, sobre filosofia política, sobre as leis aplicadas ao direito nesse momento divino, que é o momento, essa festa democrática, que são as eleições, ao longo dos programas, entretanto, durante o período da política partidária, tá bom? Sempre dessa maneira isenta, bem-humorada e honesta. Você está acostumado aqui no Entretanto, tá bom? Semana que vem a gente se fala de novo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.